Uma figura familiar e armada está em frente ao restaurante de Plankton, apelidado de O Balde de Lixo. E lá dentro, Plankton nos é mostrado examinando alguma coisa. Essas células são bem invasivas. O que diabos o Eugene fez? Eu não acredito que eu vou dizer isso, mas... Karen, ligue pra polícia. Karen? A figura armada se revela frente a Plankton, que em desespero começa a chorar e tenta se salvar. Mas infelizmente, ele não teve tanta sorte. No Siri Cascudo, estabelecimento do seu siriguejo, o mesmo é mostrado em sua própria sala, se entretendo bastante com jogos eletrônicos. Hã? Quem tá aí? Lula Molusco? Não. É Patrick. Chegou a hora de pagar. Não, não pode ser. Eu juro que isso foi tudo ideia do Lula Molusco. Um menino vaga pela noite visando chegar em sua casa, até que algo chama sua atenção. Um balão vermelho, esbelto o suficiente para o garoto se aproximar do mesmo. Mas o que ele menos esperava era uma armadilha de urso sob a areia, no qual a criança pisa e é brutalmente ferida. E lá está ele, com um machado manchado de sangue em mãos e refletido pelo balão. Lá está o massacrador da fenda do biquíni. O que acaba de ver é um conto de horror de Bob Esponja. Este conto e alguns outros foram feitos por Par Bob 19 Animations, um artista talentoso e que criou esta série em quadrinhos a respeito de Bob Esponja e terror por pura inspiração em Bikini Bottom Horror. E o que você acabou de ver também é a saga completa do Patrick Massacrador, sem parte 2 nem mais nada, apenas 3 histórias. E provavelmente vai ficar assim pra sempre, pois se algum dia existiu mais alguma coisa sobre este Patrick, foi deletada pelo YouTube e se tornou uma Lost Media, que é chamado assim tudo aquilo que é perdido na internet e nunca mais encontrado, assim ficando apenas na memória. Mas neste caso é diferente, não foi perdido tudo, sobrou estas 3 histórias já contadas, e é com elas que eu vou tentar explicar e teorizar sobre. E só dizendo, se algum dia tudo sobre esta história for recuperado, não hesitarei em fazer um novo vídeo mais completo. Agora, vamos lá. Você deve ter muitas perguntas. Por que Patrick está matando todo mundo? Por que ele está com a face de Lula Molusco presa na própria cara no estilo de Letterface do filme O Massacre da Serra Elétrica? Quem mais ele matou? O que ele quer e por que ele quer isto? Coisas assim irei explicar agora. Sua origem e objetivo não foram explorados ou revelados, pois, mais uma vez, tudo se tornou Lost Media. Mas se é possível teorizar com o que temos. Patrick disse que está na hora de pagar para seu siriguejo. Então seja lá qual é seu propósito, tem relação com vingança e o seu siriguejo. Plankton estava examinando alguma coisa misteriosa. E por algum motivo estas tais células invasivas que ele menciona me lembram muito estrelas. Como se isto fosse células do Patrick, talvez? Sem falar que Plankton também dá a entender que estas células têm envolvimento direto do seu siriguejo. Pois, pra quem não sabe, o nome completo dele é Eugene Harold Siriguejo. E este tal envolvimento é horrível e digno do próprio Plankton ligar para a polícia. E outra coisa, com artes divulgadas pelo Reddit do criador, o massacrador teria assassinado Pérola, a filha de seu siriguejo, e supostamente teria caçado e eliminado Bob Esponja. Sem falar que estas outras imagens revelam que ele está bem disposto a matar literalmente quem ele bem encontrar, não importando se conhecem ele ou não. Tudo bem, um Patrick cheio de ódio e sede por vingança de algo que o siriguejo fez envolvendo células, está buscando fazer um massacre contra todos os habitantes da fenda do biquíni. Onde é que eu já vi esta história? Bom, vamos enfim às teorias. Além das óbvias semelhanças com Bikini Bottom Horror, o próprio criador desta história é declarado como fã desta comic, até mesmo se dando ao trabalho de remasterizar Bikini Bottom Horror apenas pela paixão. Então não seria surpresa se a origem do massacrador fosse a mesma, ou ao menos semelhante da do torturado, certo? Bem, com isso em mente, vou dizer logo a origem que eu imaginei.
No episódio Amigo ou Inimigo, de Bob Esponja, nos é revelado o passado de Sirigueijo e Plankton, e o desenvolvimento da tão conhecida fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Este episódio revela que a fórmula do hambúrguer de Siri não envolve a carne em si, e sim uma mistura de temperos específicos que formou este sabor tão superestimado. Agora já era, mas não é bom desperdiçar. Os jovens comem qualquer coisa. Consegui! Sabendo disso, o hambúrguer de Siri pode ser formado por literalmente qualquer carne. Com a adição da fórmula secreta, o sabor será praticamente o mesmo. Então, o visionário e ganancioso Seu Sirigueijo pensa um pouco e vê que comprar milhares de hambúrgueres de Siri seria extremamente caro. Então por que não conseguir uma forma de fazer carne de hambúrguer infinitamente? Bastaria apenas a adição da fórmula e o sabor se manteria suculento. Estudando um pouco, ele descobre uma informação mais do que conveniente. Estrelas do mar podem se regenerar. E instantaneamente Sirigueijo já cogita em Patrick, conhecido apenas como o amigo de Bob Esponja, um idiota que ninguém sentiria falta. Contudo, se em Bikini Bottom Horror Seu Sirigueijo fez uma cópia do Patrick, colocou ela em uma máquina e assim criou hambúrgueres de Siri infinitamente, em Horror Tale Seu Sirigueijo foi muito mais cruel e utilizou do próprio Patrick original. E daí é a mesma coisa que em Bikini Bottom Horror. Uma serra cortaria o braço de Patrick em rodelas, braço este que sempre se regeneraria. Patrick agora estava desaparecido e sofrendo nas mãos de Seu Sirigueijo. Seu Sirigueijo teria mentido para Bob Esponja e Lula Molusco a respeito disto, dizendo que Patrick foi viajar ou alguma coisa assim, e ninguém nunca desconfiaria que por baixo da terra, aquela pobre estrela estava sendo torturada. E ficou assim por anos e anos, com Patrick desenvolvendo estresse pós-traumático, insanidade, agressividade e uma série de outros problemas psicológicos que só avançavam a cada dia. Até que algo aconteceu, algo que ninguém poderia esperar. Patrick escapou da máquina e agora estava livre na fenda do biquíni para fazer sua vingança. O ódio já preenchia aquela mente, que encontrou apenas uma faca e um machado, e assim partiu para seu ultimato. Primeiro, ele assassinou um peixe qualquer, retirou sua face e pôs em seu próprio rosto. Feito isto, ele foi para a casa de Lula Molusco e o matou, assim também retirando sua face e a substituindo. Patrick se olha no espelho. Agora estava vestindo uma das pessoas que ele julgava serem culpadas de toda aquela atrocidade. Ele sabia que não era o vilão desta história. Ele tinha agora em sua própria face o verdadeiro vilão. E agora todos que olharem este ser antes de morrerem não vão ver Patrick, verão Lula Molusco. Claro, seria mais adequado ele vestir uma espécie de face do Seu Sirigueijo. Mas vamos combinar que não daria muito certo vestir aquela crostadura que é a pele do Seu Sirigueijo. Seria mais fácil de Lula Molusco, que era molenga e flexível. Bom, agora cortamos para Plankton, que por incrível que pareça aproveitou a noite para finalmente conseguir o hambúrguer de Siri. Que para quem não sabe, o plano de Plankton é ou conseguir a fórmula secreta, o que seria mais difícil, ou pegar o hambúrguer de Siri e examiná-lo, o que seria mais simples. Então sim, acredito que o que Plankton estava examinando lá para trás era um hambúrguer de Siri. E aquelas moléculas em formato de estrelas seriam de fato células do Patrick. Afinal, se tratava do próprio Patrick cortado ali. O massacrador sabia que o dia que Plankton conseguisse realizar seu plano, descobriria o segredo de Sirigueijo e assim envolveria as autoridades nisso. Mas Patrick não queria nenhuma polícia fazendo justiça. Patrick não queria justiça, queria vingança. Sendo assim, assassinou Plankton antes que ligasse para a polícia. E na mesma noite, finalmente realizou sua vingança, assassinando o Sirigueijo. Tanto que o próprio já sabia os objetivos do massacrador, ao ficar assustado em vê-lo em sua sala. Depois disso veio a filha do Seu Sirigueijo, Pérola, e por fim, Bob Esponja. Patrick não sabia que Bob Esponja não tinha ideia do que aconteceu. Patrick achou que Bob Esponja estava envolvido naquilo e nem teve o remorso de perguntar. Apenas buscou matar seu antigo melhor amigo. Mas claro que se nesta história Patrick pode se regenerar, Bob também deveria, já que esponjas do mar podem se regenerar até melhor que estrelas. Mas quem disse que uma vítima imortal seria problema para um completo psicopata muito bem armado? Não. Nesta imortalidade de Bob, Patrick apenas viu vantagem em saciar seu sadismo. Acredito que o massacrador atualmente mantém Bob como prisioneiro e o tortura todos os dias. Mas além de Bob, existe, claro, toda a fenda do biquíni.
Aqueles que devoraram seu corpo sem saberem ou se importarem de saber. Não, isso não era justo. O massacrador iria se vingar de cada habitante daquele lugar, não importando a idade. Afinal, quem conseguiria impedir um assassino simplesmente imortal? Aqui não existem transformações épicas. Não existe batalha de monstros gigantes. Não tem heróis. Não tem final bom. Apenas uma vítima que já sofreu muito, buscando sua vingança. Mas não tema. Afinal, isto é apenas um conto de horror de um Patrick Massacrador.